Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, gente, tudo bem? Hoje é sábado, dia 22 de junho de 2024. Do meu lado, o deputado professor Cleiton. A gente vai falar sobre um monte de coisa, mas o que pega aqui em Ouro Fino, que eu tô sempre batendo? Abençoados pedágios da MG 290, MG 459, dois aqui em volta de Ouro Fino, né? Você vai para Jacutinga tem pedágio, vai para Borda tem pedágio, você vai para Monte Sião tem pedágio. E o de Ponte Sião é pior, né? Que se o cara esquecer de pagar, ó, 15 dias depois senta. Né? Multa de evasão de pedágio, R$ 195,23. Esquece pra você ver o que acontece. Passou 10 vezes, esqueceu, perde o carro. Bom, é o seguinte, eu vou pedir um intervalo rapidinho. Vou falar com o professor, vocês têm muita coisa para contar. Ele tem informações, inclusive, sobre problemas durante o processo licitatório que deu ganho para a EPR. Já estou de volta, sai daí não. Muito bem, agora sim nós vamos falar sobre concessão, né, a privatização das rodovias do sul de Minas. Privatização aí, a EPR Sul de Minas foi a vencedora da situação. Tudo bem, professor? Tudo bem, Megane. Como é que o senhor tá? Prazer falar com você. Vamos lá, o senhor tem informações pra gente. Eu tenho brigado muito com relação à rodovia, tenho brigado com relação a pedágio. A gente tem um defensor público que vive colocando processo em cima de processo com relação à rodovia. E agora chegou a informação que o senhor já também está correndo atrás disso daí por conta de CPI, com problemas aí com relação a essa licitação. O que aconteceu na fase licitatória? Quais são os rolos? Na verdade, vou colocar aqui um sentimento que é meu, mas é um sentimento de toda a população mineira. Em nenhum momento ninguém era contra pedagiar as rodovias, até descobrir o valor que seria cobrado e até ter conhecimento. Começaram com R$4, né? Exatamente. Ninguém reclama, por exemplo, quem vem de Belo Horizonte para Pouso Alegre, dos pedágios que cobram R$ 2,90 para quem conheceu a Fernão Dias, como ela foi no passado. Quando saiu o valor do pedágio, inclusive aqui tá barato, tá? Porque lá na 491, que atinge diretamente a minha cidade, que é Varginha, num trecho de 16 quilômetros entre o trevo de Três Corações e a Varginha, você vai pagar R$ 13,20. Lá não começou ainda, mas estão falando já em R$ 14,10, que é uma espera que vai chegar aqui esse valor. Então, o que acontece? Desde quando começou essa discussão e quando surgiu a possibilidade de nós termos aí essa cobrança que é abusiva, que é absurda, que fere a economia popular, eu já comecei a me manifestar lá na Assembleia de Minas. Inclusive, para quem quiser ver, tem uma matéria da EPTV Sul de Minas, em maio do ano passado, uma entrevista que eu concedi, falando de uma ação que eu ingressei no Tribunal de Contas para contestar o que ocorrer ali. Inclusive, estive aqui em Ouro Fino, numa audiência pública, para discutir. Só que aquele dia que eu estive aqui, eu não tinha ainda acesso a algumas informações que vieram a público por uma investigação feita pelo Ministério Público Federal. E quem está nos assistindo vai ficar horrorizado com o que eu vou contar. Eu sou autor, inclusive, de um pedido de CPI para investigar o processo de chamamento público e a entrega de concessão das rodovias mineiras. Quando eu estou falando de rodovias mineiras, é porque estão colocando pedágio no Triângulo Mineiro, pedágio na Zona da Mata, pedágio aí nessa região, na região de Furnas ali, que é uma região onde o pedágio chega a esse valor que eu mencionei. Só que tem um detalhe. Em todas as concessões, duas empresas venceram. A EPR, que está fazendo aqui a nossa região. Tem o Triângulo também, né? E do Triângulo Mineiro.
e uma segunda empresa. Na minha investigação, o que o deputado professor Cleito descobre? Conta pra gente. O professor Cleito descobre que o endereço das duas empresas é o mesmo. A mesma empresa. Exatamente. O endereço das duas empresas é o mesmo. Também veio à tona, e aí eu ingressei com uma ação civil pública no Ministério Público Federal, pegando esse trecho aqui, o trecho da 491, o trecho entre Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, BR-459. A 459, por conta de uma questão simples. Todo esse processo, ele foi contaminado pelo que aconteceu com os 2 primeiros lotes lá no Triângulo Mineiro. O que aconteceu com os 2 primeiros lotes do Triângulo Mineiro? O então secretário de Infraestrutura e Obras do governo Zema, o senhor Fernando Marcato. A imagem dele é Fernando Marcato. Guardem esse nome, Fernando Marcato. A carinha dele na tela para vocês. Tá aí. O Fernando Marcato, ele foi fazer o chamamento público desses 2 trechos do Triângulo Mineiro na Bolsa de São Paulo, que é geralmente onde se faz chamamento público de privatização de rodovias estaduais e federais, que aconteceu, por exemplo, agora com a 040, por exemplo. Olha o que aconteceu, Megali. Faltando 23 minutos, eu vou narrar aqui o que está no inquérito aberto pelo Ministério Público Federal. Abre aspas para o Ministério Público Federal. O então secretário Fernando Marcato Schlavsky, ele coloca um aviso na porta, faltando 23 minutos para iniciar o processo de chamamento. O aviso dizia que o local do chamamento estava sendo modificado para a sede da Procuradoria Geral de Minas Gerais, com um escritório em São Paulo, a 10 minutos de distância. O então secretário, Fernando Marcato, coloca debaixo do seu braço uma pasta com documentos e no momento em que ele está se retirando, ele vai até a EPR e avisa só a EPR, esperando que as outras empresas vissem o aviso que estava na porta. Em contato com o senhor Fernando Marcato, o Ministério Público Federal pergunta o que tinha acontecido e ele responde que, além de ter colocado o aviso na porta, ele comunicou à Bolsa de São Paulo dessa mudança de local. Perguntada, a Bolsa de São Paulo disse que não estava sabendo de nada. Então, para quem está nos assistindo, fecha aspas do Ministério Público Federal, para quem está nos assistindo, fica muito claro que você tem um processo licitatório que foi direcionado para a EPR, tanto é que depois dos outros chamamentos, as outras empresas não apareceram. Por que elas não apareceram? Eu não sabia. Não, o que eu vou fazer lá? Já está marcado. Carta marcada. É carta marcada. E o mesmo processo do Ministério Público Federal, e aí, objeto da nossa CPI, questiona o valor que está sendo cobrado. Por quê? Esse valor, ele não foi combinado, ele não foi acordado, ele não foi construído da maneira que deveria ser. Cito um exemplo. Na região aqui, foi feita uma audiência pública para discutir com prefeitos, para discutir com o setor produtivo, com a cadeia produtiva, o valor do pedágio. No entanto, foram chamados apenas alguns atores. Eu te garanto, vou dar aqui um exemplo de uma empresa JF aqui, não foi chamado. Produtor rural não foi chamado. A Câmara de Vereadores não foi chamada. Em Varginha, por exemplo, que é onde eu tive acesso a documentos, 9 pessoas estavam participando da audiência pública. 9. Em um outro local no Triângulo Mineiro, a audiência foi feita de forma virtual, o que fere diretamente um dos pilares da administração pública, que é a transparência. Então, esse é um problema. O outro problema, qual o critério técnico utilizado para a cobrança dos valores que estão sendo promovidos aí pela EPR?
a pergunta que eu fiz para o secretário lá na Assembleia antes disso tudo acontecer. Secretário, vocês fizeram uma análise de quantos veículos circulam entre Pouso Alegre e Ouro Fino? E aí quando eu perguntei, e eu estou falando de veículos nas suas especificidades, porque cada um tem um preço determinado. Motocicletas, quantas carretas, quantos carros circulam por ali de passeio, as ambulâncias, também tem um estudo aí dos ônibus de estudantes. O deputado professor Cleito, eu não tenho esses dados agora, mas até o fim dessa audiência eu te respondo. A audiência não acabou até hoje. Tá esperando, ele nunca me respondeu. Então, veja só, nós temos elementos aí que me levaram a pedir uma CPI, a ingressar com uma ação civil no Ministério Público e a ir para cima dessa EPR. E aí eu queria dar um recado para a EPR, não tem medo de vocês, tá? Recebi já algumas ameaças. Teve isso. Tá demorando para chegar. Até porque demitiram gente que estava filiado ao meu partido lá no Triângulo Mineiro, só porque eu comecei a mexer nisso. Pode fazer o que vocês quiserem, não vão me calar, porque é um processo viciado que fere a economia popular, que atinge diretamente a cadeia produtiva. E aí, você é um cara inteligente, Megali, eu queria que você fizesse depois uma análise que eu fiz. Pegue o mapa de onde estão localizadas as praças de pedágio. Nós tivemos um exemplo claro aqui em Ouro Fino, que foi o seguinte: a EPR tinha um ponto para se colocar o pedágio na MG 459 e eles colocaram bem antes. Por quê? Porque ficava a tipo 100 metros da entrada do bairro dos Peitudos. Tem um monte de bairro, Vargem Grande, Peitudos ali, que tem uma população muito grande. E ali ia ser uma cabine presencial, cobrança manual. Aí, com a briga, pressão política, aquela coisa, toda a população se revoltou, eles mudaram, mas colocaram um sistema de cancela, sem cancela, né, o free fall, que vai dar problema, óbvio, vai dar problema. Mas o senhor comentou um negócio para mim antes de começar a gravar. Fernando Marcato. O que aconteceu com o Fernando Marcato? Ele era o secretário de infraestrutura e foi substituído pelo Pedro Bruno. Por quê? Porque uma vez que esses chamamentos eles ocorreram e o processo de privatização se encerrou, ele pede para sair do governo e vai ser consultor da EPR e da outra empresa. Não, inclusive, promovendo aquilo que se exige, que é a chamada quarentena. Para quem está nos assistindo não sabe o que é isso. Se eu saio do governo e vou prestar serviço para uma empresa, que é uma empresa que tem obras do governo, vínculo com o governo, venceu licitação, ele tem que cumprir um prazo. Esse prazo não foi cumprido. Ele sai numa semana, na outra semana começa a trabalhar. Então você tem um processo viciado, de falta de transparência, que fere a economia popular, que tem essa suspeita de direcionamento do chamamento. Indícios de que... Quem que é o dono da EPR? Bom, a gente acha que aquele senhor cabeça branca que veio aqui, como é o nome dele? Eu nem lembro. Eu não lembro, ele veio, foi lá, alguém sabe o nome dele? Peraí. Ninguém mais. Então o senhor até gente boa. Não tem nada a ver. Né? Boa, foi lá no dia que a gente esteve lá onde estava sendo construído o pedágio, cobrança manual, ele foi lá. Não vou falar com a imprensa não, tal. A assessoria também não quis falar. Não, depois a gente deixa, e até agora não chegou nada também, né? Mas a informação que não é ele, né? A EPR pertence ao BTG Pactual, é um banco do André Fernandes e do Sr. Paulo Guedes, que era até pouco tempo ministro da Fazenda aí do governo anterior. Então, assim, é um cuspe na cara do mineiro. Quando eu pedi para você analisar onde estão as praças de pedágio, eles escolheram muito bem, mas muito bem. Quando você pega, por exemplo, 491, entre Três Corações e Varginha, o que não pode mais movimento, exatamente, né? O que justifica? Eles sabem que Varginha é um centro hospitalar, educacional, vão para lá, no mínimo, 25 mil pessoas de fora da cidade por dia. Aí você anda um pouquinho mais com a praça de pedágio para quem vem da região de Passo para Alfenas, porque Alfenas também é um centro de tratamento de saúde. Aí você anda mais um pouco, você chega lá perto de Guaxupé, onde tem a Coxupé. Aí você vem aqui, Ouro Fino, entre Pouso Alegre e Ouro Fino, que é uma região de grande circulação
inclusive de transportadoras. Aí você anda mais um pouquinho aqui perto da divisa com São Paulo, aí você vai mais um pouco lá entre Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. Analisaram bem onde tem muito carro que vai todo dia para tratamento de saúde, para escola de criança, para faculdade dos jovens, e enfim, onde você tem muita fábrica. E aí eu digo para você que aí a população vai perguntar o seguinte: professor Cleiton, como me pergunto todos os dias, tem como diminuir isso aí? É para isso que a gente está lutando. Mas eu preciso, inclusive, que os deputados aqui do sul de Minas, que se dizem defensores do sul de Minas, comprem essa briga conosco. Eu vou entrar nessa briga agora. Vamos lá. Essa CPI está por quantos votos para ser aprovada? Precisa de 2 votos. 2 votos. Bom. Pessoal do Bando Brandão, vocês estão azedo comigo, mas o deputado de vocês não assinou. A gente não usa, a gente vai só pôr o fino. Mentira, vocês vão para Pouso Alegre direto, tem que passar na borda tem que pagar pedágio. Tá? Beleza, para São Paulo vocês descem pro Socorro, mas tem que ir para Pouso Alegre, tem que pagar pedágio. Vem pôr o fino, beleza, tem que ir para Jacutinga, paga pedágio. Gente, vamos lá, o deputado mais votado da região aqui, ó, foi o da casa aqui, né, 52 mil votos. Doutor, o senhor vai assistir só porque sou eu, tá? Eu sei disso. Assina essa desgraça aí, assina esse negócio aí logo, tá? E mostra para a população de Ouro Fino que o senhor pensa realmente no Ouro Finense. Ouro Fino é a cidade que foi mais prejudicada por pedágio. São 3 pedágios. Não tem saída. Você vai para Pouso Alegre, você paga, você volta, você paga. Você vai para Montição, você paga. Você vai para Jacutinga, você paga. Tá? E teve aquela votação também, né, professor? Que foi a cobrança única, né? Por trecho seria uma cobrança única. Foi, na volta não pagaria e de novo não pagaria. O deputado Marquinhos Lemos, que era o autor desse projeto. O que acontece? Passou o primeiro e segundo turno, chegou no veto do governador, todo mundo aprovou o veto do governador? Que história é essa? Né? Então, vamos lá dessa vez, vocês façam direito, viu? Rodrigo, pelo amor de Deus, Rodrigo, te conheci, achei que você é um cara super bacana, de repente você me dá uma dessa, assina esse negócio logo. Se o Rodrigo assinar mais um, fechou, né? Fechou. Então, ó, tô cobrando aí os 3 da região, que eu sei que vocês vão assistir, Dr. Paulo, Rodrigo e o Dr. Maurício aí. Vou assinar esse negócio aí e pode mandar aqui um vídeo dizendo que vocês assinaram que eu publico, tá bom? O que mais que tem para falar, professor? Não, eu vou falar que uma alegria, né, poder participar. Você me perguntou, a gente tem que trabalhar, né, com a verdade. Eu falo todo mundo que assinou, né? E é lógico, a gente foi a todos pedindo a assinatura. Alguns a gente sabe que não assinam mesmo, por conta da relação com o governo. Agora, mas a eleição tá chegando aí, gente, ó. Mas o que eu digo sempre é o seguinte: CPI é um instrumento de minoria, mas ao mesmo tempo, se eu fosse deputado da base, eu não sou um deputado da oposição, eu assinaria. Pelo seguinte, é uma forma de você investigar e colocar pratos limpos. Quem não deve, não teme. Assina, porque se tiver tudo certinho, tá beleza, morre o assunto, né? Exatamente. Eu quero estar errado. Quando eu promovi a discussão sobre a CPI da CEMIG, eu gostaria de estar errado, mas não estava certo. Um escândalo. Eu quero estar errado nessa questão do pedágio. Então, vamos lutar para que o valor diminua. E para que esse contrato, que é um contrato danoso, um contrato prejudicial ao povo mineiro, ele possa também ser revisto. É por isso que o Ministério Público Federal está na jogada, o Tribunal de Contas também. Espero que a Assembleia de Minas faça a sua parte. É sempre bom deixar claro que essa questão do pedágio não passou pela Assembleia. Isso é um ato administrativo do governador, ele canetou, fez o chamamento público, mas é dever da Assembleia, que é poder e voz do cidadão, promover a fiscalização. Eu duvido que o deputado aqui vai assinar, porque ele já declarou em uma câmara aí no lugar que ele foi, que o pessoal do estado de São Paulo paga 13, 14 reais rindo, feliz, né? Mas vamos tentar. Professor, obrigado pela sua atenção, obrigado por ter esclarecido. Tá aí, gente. Mais informações com relação ao pedágio. Vai que o negócio tá zebrado, esse negócio para. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Vai ficando por aqui. Bom final de semana a todos. Muito bem, gente. Vocês acabaram de conferir a entrevista aí com o deputado professor Cleiton. E aí eu fui checar, né? Fui pegar os nomes
Dos deputados da nossa região, os deputados foram votados em Ouro Fino, votados em Montição, Jacutinga, Borda da Mata, Pouso Alegre, votação em peso para o Dr. Paulo, entre Jacutinga, Albertina, Tocos do Mogi, Bueno Brandão. E vamos lá, né? Vamos falar dos deputados aqui da nossa região. Dr. Maurício não assinou a CPI, tá? Não, categoricamente não assinou. Vota sempre com o governo, sempre que o Zema manda, ele faz, tá? Mesmo partido, né? Mas deveria assinar. Outro deputado votado, muito votado também na região toda, tá? Teve até voto do senhor Fino, o Rodrigo Lopes, de Andradas. Rodrigo, assina isso daí. Dr. Paulo, votação em peso na cidade de Pouso Alegre, também não votou pela CPI, tá? E aí tem o Bechir, que foi muito bem votado em Bueno Brandão, apesar de não ser de Bueno Brandão. Ele tem uma votação expressiva na cidade de Bueno Brandão, também não votou, ele não assinou, tá? Então a gente precisa de 2 assinaturas, 2 deputados precisam assinar para a CPI ser instaurada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que se investigue esse processo licitatório com relação à EPR. Então é só um adendo aí. Agora sim, vou ficando por aqui. Bom final de semana a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Qualquer momento eu volto. Valeu, até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.